A gente gosta muito aqui de falar no podcast que são os veteranos do mercado de energia, né? E o senhor é um grande veterano, eu acredito que Olha, tem muita história, né? veterano é pouco, eu sou dinossauro, porque eu venho antes da era das energias renováveis, sabe? Eu Não. sou antes dessa era, sabe? Seja bem-vindo ao Energizei Cast, o podcast que veio para energizar você e os seus negócios de energia solar, batendo um papo sobre o mundo das energias renováveis. Esse episódio é patrocinado pela Soul Energy, maior distribuidora de equipamentos fotovoltaicos do Norte e Nordeste. Olá, seja muito bem-vindo ao Energizei Cast. Eu me chamo Pedro Vasconcelos, fundador do Instituto Solar, e hoje nós vamos bater um papo sobre um dos temas mais em alta no mundo da energia, que é sobre o hidrogênio verde. Esse tema que tem dado o que falar e que está transformando aí o jeito que o mundo enxerga e olha para o uso de combustíveis. Hoje o nosso papo vai ser super bacana e eu espero muito que você saia daqui pelo menos 3 vezes mais inteligente do que o que você chegou hoje, combinado? E esse episódio tem o patrocínio e o incentivo da Soul Energy, uma das maiores distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos do Brasil, de modo especial no Norte e no Nordeste, que está aqui incentivando um pouco da transmissão desse conhecimento para você que nos acompanha aí do outro lado. O nosso convidado de hoje é ninguém menos do que Jurandir Picanço Júnior, ele que é engenheiro mecânico e eletricista, consultor de energia da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, a FIEC. Ele é membro da Academia Cearense de Engenharia, foi presidente da Companhia Energética do Ceará, COELCE, secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará, conselheiro de administração da CHESF, presidente da Agência Reguladora do Ceará, a ARCE, professor do curso de Engenharia Elétrica da UFC e presidente da Câmara Setorial de Energias Renováveis do Ceará. Ele também recebeu o troféu homenageado como uma das grandes personalidades do setor de energia no Ceará e também foi reconhecido pelo grupo Mídia, sendo contemplado com o troféu dos 100 mais influentes da energia em 2022. Senhor Jurandir, seja muito bem-vindo. Com um currículo desse tamanho, é uma honra muito grande ter o senhor aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora vai sair daqui umas 10 vezes mais inteligente do que entrou, seu Jurandir. Muito obrigado por essa introdução, mas realmente a única característica minha é que eu já estou há muito tempo nesse segmento, entende? Então, se tempo realmente for um grande mérito, eu já tenho 57 anos no setor de energia. Então, isso realmente me trouxe muitas experiências, muitas oportunidades e, felizmente, eu pude participar desde as primeiras iniciativas voltadas para a produção de energia renovável aqui no Ceará. E agora, como você falou, envolvido nesse momento em que todo mundo está muito preocupado com o seu futuro, a necessidade de descarbonização do planeta, e o hidrogênio verde entra como sendo um fator importante nesse processo. Então, nós partimos desde as primeiras experiências com energia eólica aqui, depois com energia solar e agora com o hidrogênio verde. Então, isso é em função do tempo que eu estou nessa atividade. A gente gosta muito aqui de falar no podcast que são os veteranos do mercado de energia, né? E o senhor é um grande veterano, eu acredito que tem muita história, né? Veterano é pouco, eu sou dinossauro, porque eu venho antes da era das energias renováveis, sabe? Eu sou antes dessa era, sabe? E a turma chamava na época, era energia limpa, né? Se eu não me engano. Chamava energia alternativa. Né? E eu vou explicar por quê. Quando eu entrei nesse segmento, porque eu já trabalhava na parte elétrica, com equipamentos e tudo, mas não com sistemas, com energia e tudo, e fui convidado a fazer palestras, isso ainda em 1976, você vê como eu sou antigo. Em 1976, palestras sobre o panorama energético brasileiro. E na época se Acho que dizia... nem energia tinha em muitos lugares. Na época se dizia que o petróleo ia acabar no ano 2000. Então era necessário encontrar alternativas ao petróleo.
Daí o nome de energias alternativas. Então, quando se buscou a energia alternativa, se vê dos potenciais eólicos, solar, das ondas, das marés e tudo, isso é buscando alternativas ao petróleo que ia acabar em 2000. Depois não, é que se começou a valorizar as energias renováveis, ou seja, as alternativas que podiam até ser emissoras de gases, agora não, nós valorizamos as renováveis, que são aquelas que realmente produzidas com as forças da natureza e que não emitem gases de efeito estufa. Eu quero aproveitar que o senhor vivenciou aí praticamente a maior parte de todas as transformações no mundo da energia. E antes mesmo da gente entrar no assunto hidrogênio verde, tentar entender essa evolução desse assunto no Brasil e no mundo, né? Então, quando você fala de que existem, né, os combustíveis fósseis, que até hoje eles ainda são, acredito, o que mais impulsiona a economia, a produção como um todo, surgiu essa coisa de entender que ele era finito e buscar alternativas. Eu queria que a gente voltasse lá atrás e de repente até cruzasse isso com a importância política, né? Por que desde 1970 e alguma coisa já estava se pensando em combustível, em outras formas, porque eu imagino que isso esteja muito relacionado também a posicionamento político, a quem vai ser a maior potência do mundo. Então tudo isso acaba estando envolvido dentro do assunto combustível. O que ocorre é o seguinte, a evolução da tecnologia foi se direcionando para o petróleo e para o carvão. Então esses são os grandes combustíveis, os grandes produtores de energia no mundo todo. O processo iniciou-se ainda entre os anos 1800 e tudo, quando começou a industrialização. E isso, o desenvolvimento foi acontecendo em função da oportunidade. O petróleo, então, passou a ser, digamos, a bola da vez, porque permitiu você desenvolver combustíveis, que deu muita flexibilidade nos carros a combustão. Então, hoje, o petróleo domina um segmento da economia importantíssimo, tanto que se fala dos petrodólares, se fala da OPEP. Quando a OPEP diz que vai reduzir a produção de petróleo, o mundo fica assustado porque a inflação vai aumentar. Então, você vê a importância desses combustíveis na economia mundial. E o que ocorre é que outras fontes precisavam ser desenvolvidas. Aqui no Brasil, nós tivemos duas oportunidades muito importantes. Primeiro foi o grande desenvolvimento desse parque hidrelétrico. Então, o Brasil hoje tem uma matriz elétrica limpa, porque a maior parte da sua energia é a partir de hidrelétricas. E teve outra oportunidade também, que foi o Proálcool. O Proálcool foi uma iniciativa que também substitui, em grande parte, o combustível fóssil, né, por um combustível limpo, que é o álcool. Inclusive, o álcool, ele entra não só quando você tem a bomba de álcool, mas quando você está comprando a gasolina, tem álcool também. Então, você tem uma grande participação do álcool na nossa matriz energética. Então, o Brasil teve essa felicidade de ter esses dois segmentos. Mas o mundo todo buscou alternativas ao petróleo, entende? E nessa busca de alternativas, os estudos se direcionaram para a energia eólica, energia das marés, que não chegou a ter um grande boom, entende? Mas a energia eólica e a energia solar fotovoltaica foram aquelas que tiveram maior desenvolvimento tecnológico, que hoje são mais competitivas, e isso fez com que se visse uma possibilidade de, com essas formas de energia, substituir aquelas energias que são poluentes. Até o momento em que os cientistas identificaram o risco que o planeta está correndo se continuar emitindo esses gases na proporção que estão emitindo. Então, isso aí foi uma consciência que aconteceu. Os países, o marco principal foi um evento, a Conferência do Clima, que ocorreu em 2015, em que já havia consciência de que alguma coisa precisava ser feita
praticamente todos os países assinaram um compromisso de reduzir as suas emissões. E emissões de gases de efeito estufa, o maior responsável é a energia. Se fala das queimadas, se fala da agricultura e tudo, mas é a produção da energia que é responsável por mais de 72% da emissão de gases de efeito estufa. Então, substituir essas emissões teria que ser através da energia. E como fazer? A alternativa são as energias renováveis. Existe a energia nuclear também, que não emite gás de efeito estufa, mas tem outros resíduos e tudo, então a energia renovável que foi o vetor que se encontrou. O senhor mencionou aí, por exemplo, hidrelétrica, né? E me fez recordar que eu acredito que é o que mais fez o Brasil se tornar um dos países com maior energia renovável do mundo, né? Então, tudo que é referente à energia renovável, o Brasil está sempre lá no topo das listas e grande parte devido à hidrelétrica, que caso você ouvinte, né, que está nos acompanhando não saiba, ela é um tipo de energia renovável, né? A gente fala muito de energia renovável, sempre linka a solar, a eólica e muitas vezes esquece que a hidrelétrica ela é uma energia renovável. Então, isso fez com que o Brasil ficasse ali no ranking mundial de um dos países mais renováveis, digamos assim. E isso me faz recordar também que nós temos algumas poucas iniciativas de hidrelétrica no Brasil que são fontes gigantescas de produção, né? Então a gente tem pouco volume, mas em compensação a quantidade, o volume de energia produzida é muito grande. E aí você precisa distribuir essa energia para um país que tem tamanho continental, acaba sendo bem oneroso, né? E aí eu até gosto, a gente fala muito aqui que o Brasil, ele paga uma das contas de energia elétrica mais caras do mundo. E boa parte disso está relacionada a essa questão da centralização, né? Então é muita linha de transmissão, você tem que carregar a energia de um ponto até chegar no outro lado do país, tem muita perca envolvida. Como que o senhor acompanhou tudo isso e em que ponto a gente está hoje em relação a essa questão da energia centralizada, caminhando para um novo Brasil aí com energia um pouco mais descentralizada? Olha, eu vou fazer assim um reparo à sua apreciação do sistema de transmissão, porque o sistema de transmissão, ele onera, ele participa na conta, você paga, inclusive as pessoas veem que na conta tem lá a tarifa de uso do sistema, ou de distribuição, ou de transmissão. Mas um sistema de transmissão robusto, como tem no Brasil, permite que você utilize as formas de energia de menor custo, que vai compensar em muito esse custo mais elevado. Então você tem uma usina lá a usina de Itaipu, que está lá no Paraná, é a maior usina aqui você produzindo, aquela energia vem pelo sistema de transmissão e aquela energia é mais barata, entende? Aí você tem um parque solar fotovoltaico aqui no Nordeste que também produz energia barata, você pode, usando esse sistema de transmissão, você pode atender regiões remotas, e isso acontece. Hoje o Nordeste é exportador de energia. Quer dizer que se o sistema de transmissão traz algum ônus, mas permite que você racionalize e utilize a melhor forma de energia, né, fazendo com que haja uma economia sistêmica, viu, que vai compensar com certeza. Ao mesmo tempo que ele traz o ônus, é como se ele trouxesse o bônus, né? Que você tem facilidade, você, como você falou, coloca ali uma usina solar e você vai ter aonde direcionar aquela energia. Exatamente. Então, olha, Inclusive, eu sei que o grid do Brasil ele é muito bem reconhecido a nível internacional, né? Olha, o que ocorre é o seguinte, você tem um grid na Europa muito grande e o nosso é praticamente da mesma dimensão, não tem as mesmas capacidades, mas em termos de extensão, tem praticamente as mesmas dimensões. E permite que você produza energia aqui para vender para outra região qualquer do Brasil. Nos Estados Unidos é por estado, entende? Eles têm dificuldade de fazer trânsito de energia entre os estados, porque lá como os estados são muito autônomos,
criaram redes estaduais. Não tem essa flexibilidade que nós temos, sabe? Então, o Brasil realmente tem esse mérito de uma grande rede de transmissão que permite você utilizar a energia mais adequada, ou produzida por hidrelétricas da região sudeste, ou produzida por eólica da região nordeste, ou solar da região nordeste. Então, isso é um grande mérito do país. É como se fosse até mais fácil produzir energia, por exemplo, eólica e solar no Nordeste, que é muito rico, e facilitasse o envio para o Sudeste, por exemplo. Agora eu fico muito curioso, né? Essas longas distâncias, será que elas não impactam tão financeiramente assim no custo final? Olha, os estudos que são feitos são exatamente para encontrar uma economia global, sabe? No conjunto você vai ter uma economia, você está usando a linha de transmissão que vem de Itaipu, que vem de Belo Monte, tudo são linhas de transmissões extensas, entende, viu? Mas os cálculos foram feitos de que vale a pena você transportar aquela energia, sabe? Então isso faz parte de estudos globais. No Brasil isso está bem resolvido, sabe? As pessoas ainda acham que aqui o sistema elétrico depende muito do governo, de fazer investimentos e tudo, e praticamente 100% desses investimentos são privados. Quer dizer que foi um avanço grande que se deu. O sistema de transmissão ainda tem empresas que foram praticamente todas privatizadas nesse processo da privatização da Eletrobras. Então, você tinha, porque no passado era tudo de estatal, mas de alguns anos para cá, já é tudo de empresa privada. As novas linhas de transmissão são feitos leilões, licitações para compra para a contratação de obras de transmissão, e são empresas privadas que fazem isso. Agora, é tudo administrado de uma forma centralizada. Ele é só o dono da linha, ele não define qual é a energia que vai passar por aquela linha, nada disso. Existe uma operação centralizada que é o ONS, o Operador Nacional do Sistema, responsável por isso. Então, o Brasil, nesse ponto, está avançado, está bem resolvido, entende? E isso facilita também a outra etapa, que é o que seria o foco aqui, de nós termos a produção de hidrogênio verde aqui no país. Nos últimos, desde 2012, 2015, a gente viu ali a Solar início. Inclusive ontem eu estava olhando o Power BI, né, o resuminho lá da evolução anual da energia solar da AGD no Brasil. E é engraçado que no primeiro ano que eu coloquei lá, salvo engano, 2010, tinha lá número de sistemas conectados à rede, 4. E no ano seguinte era alguma coisa tipo 15, e depois 56, e depois a ponto da gente ter batido agora, está caminhando para ter 2 milhões de conexões na rede, né? Que é um volume muito grande. A gente falou aqui hidrelétrica, vamos chegar em solar, mas tem uma coisa que aconteceu aqui no meio que eu já não consegui acompanhar muito, até por uma questão de idade, né? Que foi a eólica. Então, antes da solar popularizar, como ela popularizou hoje, a eólica ela recebeu um grande investimento a nível nacional e foi se tornando cada vez mais comum você ver geradores espalhados especialmente pelo Nordeste, né? Como que foi essa contribuição? E eu fico curioso de fazer essa pergunta, eu tenho certeza que o senhor deve saber a resposta. A gente tem observado, inclusive nos últimos números, que o avanço da eólica reduziu muito. E aí eu fico curioso, será que de alguma forma por causa do aumento da solar, então entre a nossa hidrelétrica e a popularização da solar, houve esse pico, né, da eólica, mas os números, pelo menos recentemente, aparentemente eles já não estão crescendo tanto. O que ocorre é o seguinte, a energia eólica, eu participei das primeiras iniciativas aqui, viu? Porque eu era da Companhia Energética do Ceará e fizemos aquela usina que foi desmontada recentemente ali no Mucuripe, foi muito pioneiro, foi uma usina
de demonstração. Aquilo ali foi praticamente toda uma doação do governo alemão que queria mostrar a tecnologia e tudo. Aquilo foi colocado lá. E depois nós tivemos a ousadia de fazermos uma concorrência para a compra de energia renovável. Isso foi altamente pioneiro, isso foi em 1996 que se fez essa concorrência, que resultou em dois parques eólicos, um muito conhecido, porque ali na prainha todo mundo vê quando vai para o Beach Park, aquilo ali foi altamente pioneiro. Foram os primeiros parques eólicos comerciais, porque o que se tinha era assim uma torre aqui, outra acolá, só de demonstração para estudo. Isso foram as primeiras torres comerciais. Mas o que ocorre é que naquela época a produção dessa energia era uma energia ainda cara, mas a gente tinha a convicção de que para você reduzir esse preço é preciso começar, é preciso desenvolver a cadeia produtiva, a experiência, a expertise. E isso aconteceu já alguns anos depois, quando o governo resolveu incentivar a produção de energias renováveis através de um programa muito conhecido por quem é do setor, o chamado Proinfa. Esse programa, ele contratou então a primeira grande quantidade de usinas eólicas. Tiveram usinas eólicas, PCA gás e usinas a biomassa, mas predominou as eólicas. E o preço era lá em cima, era um programa que era subsidiado. Com o desenvolvimento, o custo da energia eólica foi se reduzindo e passando a ser competitivo. Mas nessa época a energia solar não era competitiva, já existiam experiências com energia solar, já desde a década de 90 nós já fazíamos experiências com painéis fotovoltaicos, mas eram para atender comunidades isoladas e tudo, porque os custos eram muito elevados. O que ocorre é que também foi criado um programa, foram feitos leilões para a compra de energia solar, o preço lá nas alturas, mas em pouco tempo esses preços se reduziram. De tal forma que caiu o preço da energia eólica, caiu o preço da energia solar, hoje elas são praticamente equivalentes, mas evidentemente a energia solar ela é mais fácil de você difundir. A energia eólica, ela só se viabiliza em algumas áreas onde os ventos são muito interessantes, são de excelente qualidade, de continuidade, de velocidade de vento. O próprio estudo ambiental é mais detalhado, né? Mais criterioso. Mas o aspecto é esse, é que você não dispõe assim de tantas áreas. Sim. Para a produção de energia eólica. A solar, ela é mais uniforme. Você tem áreas que são melhores, que têm menor nebulosidade, mas as diferenças são pequenas. Se você vê o Nordeste, que tem a melhor condição, se você for comparar com Minas Gerais e tudo, você vai ver que não tem essa grande diferença. Então, a solar tem uma tendência de um desenvolvimento muito maior, mais competitividade, porque são mais opções que se tem para produzir energia solar. E a energia solar também se desenvolveu porque ela é tão prática que permite que o consumidor produza sua energia. Então, aí houve uma difusão que superou essas usinas centralizadas que nós estamos comparando aqui, eólica com solar. Então, hoje, são as duas formas mais competitivas de produzir energia, eólica e solar. E o Nordeste dispõe de grande potencial para eólica e para solar. E até a parte operacional também, né? Se você parar para pensar, a eólica, ela não é fácil, né? São grandes equipamentos, você tem ali uma distribuição, um fluxo de distribuição muito complexo, né? É fácil você viaja, você está ali na estrada, você vê um caminhão enorme carregando uma pá, tem 3 carros envolvidos e a difusão da solar é simples, né? Tem um caminhão, bota ali o kit lá dentro, chega na casa da pessoa, ou chega lá numa fazenda, numa usina, é mais fluido, é mais simples, né? Então é interessante entender esse caminho, como que a gente chegou até aqui. Falamos de hidrelétrica,
de eólica, iniciamos agora o papo de solar. Acredito que está na hora da gente entrar no assunto do nosso papo, né? Que é o hidrogênio verde. Primeiro de tudo, o que é o tão famoso e tão falado hidrogênio verde? Olha, o hidrogênio é um gás que está na natureza e que existe em abundância. A água é uma composição de oxigênio com hidrogênio. No ar, você tem o hidrogênio. Nos produtos orgânicos, você sempre tem o hidrogênio. Nos hidrocarbonetos, do petróleo, dos derivados do petróleo, você tem o hidrogênio. E o hidrogênio, ele é o combustível que tem maior densidade energética. Só que é um gás muito leve, é um gás de difícil manuseio, porque ele é um gás muito leve. Mas o que ocorre em função dessa abundância foi encontrado como sendo uma forma de você poder descarbonizar diversos setores que você não tem condições de usar diretamente a energia renovável. Onde você puder usar diretamente a energia renovável, vai usar a energia renovável. Por exemplo, carros elétricos. Carros elétricos você está usando uma bateria que vai ser carregada por energia renovável, que vai substituir a gasolina, o diesel, quer dizer que é energia renovável. Mas tem casos que você não pode, porque a energia renovável você vai transportar em redes elétricas, né? E você não pode ligar para entre continentes. Então, encontraram o hidrogênio, que é um combustível, digamos, de alto teor energético, que pode ser produzido sem emissão de gases de efeito estufa. E parece que o mais interessante dele é o subproduto que ele gera, né? Não, ele tem várias opções que eu vou citar aqui para que os que estejam assistindo possam entender a sua importância. Então, o hidrogênio você pode produzir a partir de energias renováveis. É um combustível que você pode produzir a partir de energias renováveis. Então, o processo mais adequado para essa produção é a eletrólise, que é um processo da eletricidade conhecido já centenário, entende, viu? Em que você separa o hidrogênio do oxigênio da água se você colocar eletrodos positivo e negativo. Então você tem essa possibilidade de você obter o hidrogênio a partir da água. Esse hidrogênio produzido a partir da água por eletricidade, e se essa eletricidade for renovável, se ela for produzida a partir de usinas renováveis, eólicas, solares, ou hidrelétricas, esse hidrogênio é chamado de hidrogênio verde. Mas é um hidrogênio igual a qualquer outro hidrogênio produzido por qualquer processo. E hoje o processo de produção de hidrogênio mais comum é o processo a partir do gás natural. Do gás natural, que é uma combinação de carbono com hidrogênio, você separa o hidrogênio do carbono. Então você tem o hidrogênio. É hidrogênio verde? Não. Por quê? Porque está emitindo gases de efeito estufa. Aí é chamado de hidrogênio cinza. Então a cor do hidrogênio não quer dizer que o hidrogênio, a molécula de hidrogênio seja diferente. Não é a mudou mesma. O hidrogênio, né? Agora, produzido em função, a fonte que produz é que dá essa coloração para se distinguir. Então você diz, e o que é o hidrogênio marrom? Tem o cinza? Tem. E o marrom? O que é o marrom? É o hidrogênio produzido a partir do carvão. E o hidrogênio azul? Tem hidrogênio azul? Tem. O que é o hidrogênio azul? O hidrogênio azul é o hidrogênio limpo. É o hidrogênio cinza que você captura o carbono. Você impede que você guarda a fumaça. Você impede que esse carbono vá para a atmosfera. Então, daí é que você tem essas diversas nomenclaturas do hidrogênio, mas o hidrogênio é exatamente o mesmo. Então, o hidrogênio verde, o que é que ocorre? A partir da produção de energias renováveis. E o Brasil, que é que tem um potencial de energia renovável gigantesco. Não é todo país que tem um potencial
muito além da sua necessidade. As projeções que foram feitas para toda a demanda do Brasil, toda a demanda que o Brasil vai precisar de energia em 2050, nós temos um potencial de energia renovável 17 vezes maior do que essa necessidade. Ou seja, nós temos energia renovável que podemos colaborar com a descarbonização do mundo em função disso. Nós podemos ser mais do que autossustentáveis em hidrogênio verde e ainda exportar. Exatamente. Então, o hidrogênio verde, produzido a partir de energia renovável, pode ser acumulado, pode ser transportado e pode ir para outros países para ser utilizado como sendo um combustível renovável. Agora, o importante é que mesmo aqui no Brasil, que nem sempre você pode utilizar diretamente a energia renovável nos processos. Por exemplo, você tem a produção do aço usando carvão. É possível você produzir o aço usando o hidrogênio. E se esse hidrogênio for hidrogênio verde, você vai ter o aço verde. Se você puderá ter o fertilizante, a maior parte deles são fertilizantes à base de amônia. Amônia é um produto que tem nitrogênio e hidrogênio. E se esse hidrogênio for um hidrogênio verde, você vai ter uma amônia verde. Hoje o Brasil importa a maior parte dos seus fertilizantes, que são à base de produtos nitrogenados. Importa esses fertilizantes que são produzidos a partir do gás natural, ou seja, são produtos que não são limpos, que não são verdes. E nós podemos produzir aqui esse mesmo fertilizante verde, que hoje, em função desses processos ainda está em desenvolvimento, ele vai sair mais caro, mas a natureza está exigindo que se faça essa transformação. E o mundo todo está comprometido em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, parar com o consumo de gasolina, de óleo diesel, de gás natural, de carvão e substituir por energias renováveis. E é interessante que a gente tem já algumas grandes empresas, né, que elas anunciam que dentro dos próximos 10 anos, por exemplo, só vão consumir esse tipo de combustível verde, ou que estão mudando as suas operações. A gente estava conversando mais cedo que muitos países da Europa eles estão se posicionando para que até 2050, por exemplo, esteja 100% renovável e verde em alguns casos, né? Então, acho que o mundo está caminhando para isso. E, inclusive, fica a pergunta, né? Hidrogênio verde, uma tecnologia hoje que existe uma esperança muito grande para que ela contribua para essa limpeza, né, digamos assim, diminuição dos efeitos do efeito estufa, de toda essa problemática que existe ao redor desse tema. Mas a questão é, como que o Brasil está em relação ao mundo? Está todo mundo no mesmo nível? O Brasil está na frente, está atrás? Ou o mundo ainda está iniciando essa jornada? Olha, o que ocorre é que nós temos aqui, em particular aqui no Ceará, um movimento muito forte, mas que ele foi motivado pela demanda de hidrogênio verde da Europa. A Europa muito comprometida com a descarbonização da sua sociedade, identificou que não tem condições, não tem potencial de energia renovável para descarbonizar e vai precisar do hidrogênio verde, que é um combustível, digamos, limpo, porque é produzido a partir de energia renovável. Então, com esse anúncio do mercado europeu, é que surgiram os interesses de produzir o hidrogênio verde aqui no Brasil, em particular aqui no Ceará, para exportação. Mas a grande oportunidade do Brasil não é essa, não é de produzir o hidrogênio verde para exportação. É uma excelente oportunidade, mas a maior oportunidade é o Brasil converter a sua indústria numa indústria verde, converter a sua sociedade numa sociedade verde, que nós temos essa possibilidade.
Então, nós temos a melhor condição de produzirmos aqui o aço verde. Em vez de mandarmos o hidrogênio para produzir aço lá na Alemanha, ou seja, lá onde for, vamos exportar o aço verde já produzido com o nosso hidrogênio verde. Vamos exportar o nosso cimento verde, o fertilizante verde. Então, essa é a grande oportunidade do Brasil. E nisso aí, o Brasil, infelizmente, está atrasado, porque como o hidrogênio verde é um produto ainda mais caro, ele só se desenvolve se forem estabelecidas políticas públicas que digam, olha, a partir do ano tal, você não vai poder ter mais gordura hidrogenada com hidrogênio cinza, vai ter que ser verde. Então é preciso estabelecer política, porque a economia não é capaz de direcionar para uma solução mais cara. E eu cito um exemplo que faz parte do nosso dia a dia. Eu vou citar esse exemplo que faz parte do nosso dia a dia. Todo mundo, as empresas, as pessoas estão comprometidas em transformar o planeta num planeta mais limpo. Aí o camarada vai no posto de combustível, pergunta qual é o preço do álcool, qual é o preço da gasolina. Aí 70% você quer, não, vou botar gasolina. Por quê? Quando o compromisso deveria ser em colocar... Então, a economia não direciona para a melhor alternativa. É preciso políticas públicas para que isso aconteça. E o Brasil ainda não começou. Tem que começar com um empurrãozinho, um incentivo, exatamente, né? Que é a mesma coisa que a gente viu em todas as áreas. Que nós vimos na eólica, se não tem o Proinfa, até hoje nós não teríamos eólica aqui. Se não houvesse os leilões de solar, tem que ser energia solar, o preço que for, nós não tínhamos ainda esse potencial, essa quantidade de parques solares que nós estamos tendo agora. Então, é preciso que tenham políticas públicas estabelecidas, e isso muitos países já têm. Países já têm seus programas, os seus roadmaps de desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde e tudo. E nós aqui, como temos uma matriz muito limpa, como nós estamos na frente dos demais, deixamos essa oportunidade escapar. Estamos deixando, mas eu tenho visto um movimento no sentido contrário, de transformar isso aí de uma grande, uma grande oportunidade do Brasil. Já foi constituída uma comissão no Senado, inclusive presidido por um senador cearense, o senador Cid Gomes, entende? Viu? Uma comissão do Senado para desenvolver uma política para o hidrogênio verde. Vários ministérios já anunciaram que vão ter seus programas de transição energética. Isso nos dá uma esperança muito grande. Estamos atrasados, mas a minha expectativa é que a gente recupere esse atraso. Para quem está nos acompanhando e não conhece o Ceará, né? O Ceará ele é abençoado naturalmente e geologicamente também por uma região que tem muito fácil acesso à Europa, Estados Unidos também, que é o Porto do Pecém. Para você que não conhece, lá tem um grande complexo industrial com produção de tudo que você imaginar. E antes da gente entrar em gravação, o senhor estava mencionando, né, algumas iniciativas da própria EDP que está aqui hoje, que lançou recentemente ali o projeto piloto. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse assunto e até sobre a possibilidade da integração entre ela e a Companhia Siderúrgica do Pecém, por exemplo, e entre outras que estão ali ao redor, né? Eu vou, inicialmente, porque as pessoas devem pensar, por que o Ceará? Por que o Ceará está nesse patamar, né, com relação ao hidrogênio verde? O que ocorre é que quando essas informações de que a Europa estava muito interessada em hidrogênio verde, nós identificamos que aqui no Ceará nós tínhamos condições especialíssimas para desenvolver esse mercado de hidrogênio verde. Nós estamos na região Nordeste, que tem um potencial de energia eólica e de energia solar apreciável, energia de qualidade, que você associa essas duas energias que são as mais competitivas atualmente, isso é um mérito muito grande. Nós temos o estado do Ceará com o complexo do Pecém. O complexo do Pecém, ele tem o porto, que já se conecta com a Europa, com os Estados Unidos.
você tem uma área industrial que no futuro será consumidora desse hidrogênio, e nós temos uma zona de processamento de exportação, a ZPE, que dá condições especialíssimas para quem quiser dedicar sua atividade à exportação. Então, se for para produzir para exportação, não vai pagar imposto, não vai pagar tributo. Então, essas condições especiais do Ceará, somada aqui, esse complexo do PECEM, que eu falei, tem a ZPE, o porto e a zona e a área industrial, é administrada por uma empresa em parceria do governo do estado com o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã quer se transformar no principal porto importador do hidrogênio verde para a Europa. Então você vê que essas condições especiais, no momento que o estado identificou isso, houve um lançamento do hub do hidrogênio verde do Ceará, numa parceria do governo do estado com a Federação das Indústrias, que teve um papel decisivo em iniciar esse processo, com a Universidade Federal do Ceará e com o próprio complexo do PECEM, dizendo, olha, nós temos aqui condições excepcionais. Ao anunciar, as empresas vieram conhecer essas condições e identificaram que realmente eram condições excelentes e se interessaram em desenvolver projetos aqui. Então assinaram memorandos de entendimento com o governo do estado para estudar a viabilidade de desenvolver seus empreendimentos aqui. Foram 24 memorandos que foram assinados. Algumas empresas já estão com projetos em desenvolvimento, já estão com áreas reservadas para implantar os seus projetos. Então, sinal de que aquilo que nós vislumbramos como sendo uma grande oportunidade está se configurando. E está sendo abraçado por empresas e pelo governo, né? Exatamente. O governo do estado tem dado todo o apoio. A Federação das Indústrias tem sido parceira de primeira hora, a Universidade Federal também. Então, esse ambiente favorável realmente atraiu essas empresas que estão estudando esses seus projetos. Uma delas, que tem uma usina térmica a carvão, que é a EDP, que é a empresa Eletricidade de Portugal, já tem compromisso de não continuar produzindo energia poluente. Então, já fez um projeto piloto para a produção de hidrogênio verde, que já está em operação, para no futuro converter essa sua usina em uma usina limpa, em uma usina a hidrogênio verde. Ao invés de queimar carvão, queimar hidrogênio, né? A gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, mas eu imagino que quem está acompanhando a gente talvez esteja se fazendo a seguinte pergunta. Mas como que eu, profissional da eletricidade, profissional da energia solar, da eólica, me preparo de alguma forma para aproveitar essa oportunidade? Porque quando a gente fala em hidrogênio verde, a primeira coisa que vem à mente são grandes usinas, grandes investimentos, um certo grau de complexidade. Como que o nosso ouvinte ali, às vezes um profissional que não é um grande empresário, um grande investidor, como que ele se posiciona nesse mercado? Olha, você falou em profissionais do setor de energia, eólica, solar. Esses profissionais é que vão ter grandes oportunidades, porque o hidrogênio verde é produzido em uma unidade industrial de eletrolisadores, uma unidade dentro de uma área limitada e tudo, mas exigirá muita energia. E esses parques estarão espalhados por todo o Nordeste. Você vai ter a necessidade de ampliar o sistema de transmissão, a quantidade de usinas. Isso aí é fundamental. E depois você vai ter a utilização desse hidrogênio. Na utilização desse hidrogênio na indústria, você vai ter que ter profissionais que vão ter que aprender e vão ter que desenvolver processos para substituir hoje o seu combustível, que seja o gás natural, que seja o óleo combustível, por hidrogênio verde. Então, tudo isso vai exigir realmente muitos profissionais, uma mão de obra realmente muito intensa, entende? E de qualidade, porque tudo vai ser novo. Olha a quantidade de pesquisas, os recursos que estão sendo direcionados para a pesquisa.
não só para o desenvolvimento de produção de hidrogênio verde, nós falamos eletrólise, mas existem outros processos, não só para isso, mas para a sua utilização. Na mobilidade, você conhece, já está muito difundido, o carro elétrico, a bateria, mas você pode ter o carro elétrico a hidrogênio verde, que da forma que você produz o hidrogênio com eletricidade, você pode produzir eletricidade com hidrogênio. Então, isso se chama célula combustível. Você entra com hidrogênio, vai sair com eletricidade. Então, ao invés de você ter as baterias, você tem uma célula a hidrogênio, vai pesar menos e tudo, e isso é uma alternativa que se tem. Para transportes mais pesados, o hidrogênio verde já é a alternativa mais adequada do que a bateria. Então você já tem hoje circulando na Europa trem a hidrogênio verde, você já tem navios a hidrogênio verde, você já tem caminhões, ônibus a hidrogênio verde, porque quando você tem um percurso maior, um peso maior, é fácil imaginar que bateria não é uma solução muito adequada. E o hidrogênio, hoje, né? Pois é. Agora, hoje já existe o carro elétrico a hidrogênio, né? Que a hidrogênio custa mais caro, mas como a tecnologia em desenvolvimento, a expectativa é que venha a ser competitivo com o carro a bateria. Maravilha. Jurandir, um prazer muito grande bater esse papo aqui com o senhor, entender um pouquinho ali da visão de quem está há muito tempo no mercado, é sempre enriquecedor, né? Se você que está acompanhando a gente até aqui, não deixe de deixar o teu comentário aqui embaixo, o que é que tu está achando desse papo, qual foi o maior aprendizado que tu tirou hoje dessa conversa, e convido o senhor a deixar uma palavrinha final para quem está nos acompanhando hoje. Olha, eu realmente, todos os profissionais que militam nessa área e outros que da área de química, na área de construção civil, é tanta oportunidade que vai surgir dentro desse novo cenário, e como nós estamos inseridos aqui no núcleo, na área mais propícia a esse desenvolvimento, apesar de que no futuro vai ser descentralizado, o hidrogênio vai ser produzido mais próximo do consumo do que você transportar hidrogênio, que é um problema. Um dos problemas é o transporte de hidrogênio. Então, realmente procurem acompanhar nas suas áreas profissionais, porque as oportunidades vão surgir. Os cursos estão aí, no mundo todo existe realmente movimentos intensos nessa transição energética, porque você abandonar o petróleo, que tem os petrodólares, que tem o OPEP, por um outro combustível, isso é uma transformação do mundo. Não é simplesmente uma questão de energia, é uma transformação geopolítica e econômica de grande importância. Eu acho que esse entusiasmo, eu gostaria que todos vissem nas suas profissões o espaço para atuar dentro desse novo processo da descarbonização do planeta. E fica aquela dica, né? Não espera a revolução acontecer para só depois acordar e estudar. Começa de hoje, já vai se profissionalizando e com certeza quando chegar a hora certa você já vai colher o fruto. Muitíssimo obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Um grande abraço. Jurandir, muito obrigado mais uma vez por esse papo. Foi um prazer muito grande. Para mim foi uma satisfação muito grande participar desse momento aqui, muito descontraído, com muita informação. Espero que atenda a expectativa. E a casa está sempre aberta, fica à vontade. Quando tiver novidade, inclusive, sobre o mundo de hidrogênio verde, das energias, é sempre bom a gente se atualizar. Muito obrigado, que a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.